Olá a todos, mais uma vez, para ouvirmos a palavra de Deus e nos edificarmos na sua palavra. Pois, em tempos que estamos a viver, as pessoas estão sem esperança, estão desanimadas, ansiosas, preocupadas, angustiadas. Só há um lugar onde nós podemos ir buscar força, onde nós podemos ir buscar esperança, onde nós podemos ir buscar consolo, conforto. Esse lugar é Deus e através da sua palavra nós podemos confortar os nossos corações, não só para nós, mas também para confortarmos aqueles que nos rodeiam. Vamos orar. Pai, obrigada, Senhor. Muito obrigada pela tua palavra. A tua palavra, Senhor, é sustento para nós, é alimento para nós, é a bússola que nos guia neste caminho que nós estamos, neste trajeto que nós estamos a fazer rumo à eternidade, Senhor. Eu te quero agradecer porque tu nos guias, Senhor, a cada dia, tu nos livras de todo o mal, tu nos guardas em todos os nossos caminhos, tu nos sustens com as tuas mãos fortes, tu nos abraças com os teus braços de amor, Senhor, e em ti, Senhor, nós podemos estar seguros. Muito obrigada, meu Pai, pela tua palavra que ao ser ministrada esta manhã, Senhor, o que eu mais desejo é que fortaleça cada pessoa que eu vai ouvir, que traga vida e vida com abundância a cada um, em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Eu vou dar uma série, ou seja, uma série de 2 mensagens, hoje e no próximo domingo, e o tema é ansiedade versus esperança, ou seja, ansiedade, qual é o antídoto para a ansiedade? É a esperança. Então nós vamos, nestas 2 mensagens, hoje e na próxima semana, nós vamos nos debruçar sobre isso. Ansiedade. Nós olhamos para a nossa volta e vemos que as pessoas estão ansiosas. Com qualquer pessoa que nós falamos, as pessoas estão receosas com o dia de amanhã, preocupadas, angustiadas. O que é que nós vamos fazer? O que é que nós precisamos fazer para não cairmos na armadilha da ansiedade e da angústia e até da grande preocupação? Vamos ver o que é que Jesus nos ensina em Mateus capítulo 6, versículo 34. As palavras de Jesus foram estas: ora, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Foi o conselho que Jesus deixou para os seus discípulos. Os discípulos também que estavam preocupados, estavam ansiosos, uma vez que eles tinham deixado os seus trabalhos, a sua vida secular para seguir Jesus. Agora tudo parecia incerto, parecia que não havia segurança para eles. Então eles estavam preocupados, o que é que haviam de comer no futuro, o que é que haviam de vestir, como é que iam viver. E Jesus disse, olha, basta, não vos inquieteis, Jesus diz, vocês não fiquem inquietos, não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. O que Jesus estava a dizer é, se vocês têm vivido até aqui e não vos tenho faltado com nada, então seguramente eu continuarei a estar com vocês e a suprir as vossas necessidades. Não se preocupem com isso. No versículo 33, o versículo anterior, Jesus disse, olha, antes de vocês ficarem preocupados com o que hão de comer, vestir, como vão pagar a renda da casa, a luz, o telefone, etc., vocês que busquem o reino de Deus. E ao buscarem o reino de Deus, tudo vos será acrescentado. O que é ansiedade? Eu dei-me ao trabalho de ir ao dicionário secular para ver o que quer dizer ansiedade, também o dicionário bíblico. E eu acho que todos nós, de uma forma ou de outra, nos identificamos com isto e todos nós, de uma forma ou de outra, um dia ou outro, já estivemos ansiosos, já estivemos preocupados. E então, a ansiedade diz, o medo ansioso. Tem a ver com, ansiedade tem a ver com o medo do futuro.
Enquanto que a depressão fala do passado, daquilo que nós passamos, a ansiedade fala do futuro, o receio, o medo, a preocupação que nós temos em relação ao futuro. A ansiedade ainda quer dizer angústia, inquietação, impaciência, perturbação causada pela incerteza. E nós estamos a viver tempos que ninguém tem certeza de nada. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Ninguém sabe como é que as coisas podem de repente mudar. Ninguém sabe o que poderá vir a acontecer. Ninguém sabe o que será o novo normal, por exemplo. Ninguém sabe nada disso. Então, isso causa uma certa incerteza, dificuldades que nós temos em acreditar que amanhã pode ser um dia melhor. Outra coisa que a ansiedade também quer dizer é dificuldade em respirar. Quase todas as pessoas que sofrem de ansiedade, não digo todas, mas grande parte, elas têm dificuldade em respirar, sobretudo quando estão muito ansiosas. Eu lembro-me que quando o meu marido partiu para a glória, eu comecei a ter problemas de falta de ar. E parecia que o meu coração batia, parava, ficava alterado. E o que é que eu fiz? Eu fui um especialista de coração. Quem me aconselhou esse especialista até foi o irmão Fernando. Eu fui um especialista de coração, que é muito bom, e depois de todos os exames que ele fez ao meu coração, então aquilo que a causa porque eu ficava com falta de ar era a minha ansiedade. Eu estava ansiosa, estava muito ansiosa. Então o que é que ele fez? Ele receitou-me os comprimidos para aliviar a ansiedade. E com isso eu comecei a respirar bem. Eu tinha dificuldade em respirar quando ia para a cama, por exemplo. Deitava-me, parecia que me faltava o ar, parecia, não faltava mesmo o ar. E eu pensava que eram problemas de coração. E as pessoas com quem eu já tinha falado acerca disso também pensavam que fosse problemas de coração que eu tivesse. E não era, era ansiedade. A ansiedade traz dificuldade em respirar. E eu sei o que é passar por ansiedade. Eu sei como é que nós podemos nos livrar ou superar a ansiedade. E esta vai ser a minha mensagem de hoje. Então vemos Jesus no versículo 34 a dizer assim: vocês não fiquem inquietos, não fiquem ansiosos. A ansiedade não pode mudar nada no dia de amanhã. Não pode alterar o que vai acontecer amanhã. A ansiedade não vai resolver os problemas de amanhã. A ansiedade, a única coisa que a ansiedade faz é tirar a nossa força hoje, tirar o nosso ânimo hoje, tirar o nosso entusiasmo hoje, tirar a nossa alegria hoje, porque a ansiedade não pode fazer nada, absolutamente nada, em relação ao dia de amanhã. Basta cada dia a seu mal. Foi o próprio Jesus que disse: olha, vocês não podem fazer nada pelo dia de amanhã. Cuidem do dia de hoje, vivam o dia de hoje, vivam com alegria o dia de hoje. Acreditem que Deus cuidará de vocês amanhã, como tem que cuidou no passado e está a cuidar hoje. Nós não podemos garantir nada por estarmos ansiosos. Não podemos livrar dos problemas de amanhã pelo facto de nós ficarmos ansiosos ou estarmos ansiosos, estarmos preocupados. Não, nada disso. Nada disso vai mudar o dia de amanhã. O que eu lhe digo é, o que vai fazer é que o seu dia hoje, aquele que está a viver hoje, possa ser um péssimo dia. Então, o que eu queria dizer é, entregue a sua ansiedade a Deus. Eu lembro de uma história que eu vi há alguns anos atrás. Um menino que ele pediu à mãe que lhe comprasse um passarinho. E a mãe comprou-lhe um pássaro. Comprou-lhe não, ia comprar o pássaro. E o menino ficou
tão ansioso porque a mãe ia comprar um passarinho, ele fez o plano todo, como é que o passarinho ia viver, como é que ele podia desfrutar da presença do passarinho. Inclusive, ele preparou na cabeça dele o funeral do passarinho. Veja lá, ele ainda não tinha comprado o passarinho. Então, foi dizer à mãe que, quando o passarinho morresse, gostava que o passarinho fosse enterrado numa colina que havia perto deles. E a mãe olhou para ele e disse assim: ouve lá, mas tu ainda não tens o passarinho? Ainda não compramos o passarinho e tu já estás preocupado com o funeral do passarinho. Tu ainda nem tens o passarinho. Meus queridos irmãos, é isso que acontece muitas vezes connosco. Nós ficamos preocupados e ansiosos por coisas que nunca vão acontecer, que não são tão graves como nós as fazemos, não são tão grandes como nós as imaginamos, não são tão negras como nós fazemos na nossa cabeça e no nosso coração. Então, eu queria dizer o seguinte: não sigam o exemplo daquele menino. Não querem logo fazer o funeral de algo que ainda nem sequer tem na sua mão, que ainda nem sequer aconteceu. Portanto, vamos viver hoje acreditando de que Deus amanhã está conosco a cuidar de nós. A nossa esperança, a ansiedade, o que faz a ansiedade é nos levar a tirar os olhos de Deus. A ansiedade coloca em nós uma força tão grande em relação àquilo que nós pensamos para o dia de amanhã, que nos tira a alegria de viver hoje e nos tira também, nos leva a tirar também os nossos olhos de Deus, aquele que cuida de nós, aquele que está conosco, aquele que sempre nos tem abençoado, aquele que nos tem dado vitória até hoje. É esse que nos vai dar vitória até o dia de irmos para a glória. Então, a ansiedade tem o objetivo de roubar a nossa força e a nossa alegria. E tenho aqui alguns pontos que gostava de dar. Uma das coisas que a ansiedade faz é leva-nos a colocar os olhos na adversidade. Leva-nos a colocar os olhos sempre naquilo que é negativo em relação ao dia de amanhã. A ansiedade leva-nos a ficar com tanto medo daquilo que pode acontecer amanhã que nós ficamos presos a esse medo e nós estamos a viver o presente. Então vamos nos livrar da ansiedade. E quero dizer a vocês o seguinte: pressões nós sempre tivemos, temos e vamos ter. Sempre. Frustrações nós também sempre tivemos, podemos estar a passar hoje por um momento de frustração. Se não tivermos, no futuro as frustrações vão vir. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós precisamos de aprender a lidar com a pressão, aprender a lidar com a frustração. Precisamos aprender a enfrentar a pressão e a frustração de forma que nós não percamos o nosso equilíbrio emocional. Então, precisamos o quê para isto? Precisamos de treinar o nosso coração. Precisamos de viver isto, viver a palavra. Precisamos de, quando notamos que a ansiedade está a aproximar de nós, recorrer aos pés do nosso Deus e dizer: Deus, estou a ficar ansiosa com isto, por favor, eu lanço sobre ti toda a minha ansiedade, porque tu tens cuidado de mim. O nosso equilíbrio emocional é muito importante. Então não deixe que a pressão daquilo que nós estamos a viver, todos nós estamos a viver um tempo complicado, toda a gente teve planos frustrados, toda a gente, toda a gente, planos que nós tínhamos que foram frustrados. E o que é que nós vamos fazer?
vamos deixar a frustração tomar conta de nós. Não, nós vamos lidar com a frustração de forma a termos uma mente equilibrada, emoções equilibradas, uma vontade própria equilibrada, que nos leva para a frente, a seguir o plano que Deus tem para nós, com a certeza absoluta que, independentemente daquilo que está a acontecer hoje, na nossa vida, no nosso país, no nosso mundo, Deus está conosco e está a cuidar de nós. Então, o primeiro ponto foi este: como é que nós podemos vencer a ansiedade? Segundo, vamos ver em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Eu vou dar alguns versículos da Bíblia. Olha, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós vemos aqui o apóstolo Pedro a dizer que era um homem experiente, que também tinha passado por muitas coisas, com certeza também tinha passado por frustrações, pressões. Ele estava a dizer: olha, vocês não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados, não deixem que a preocupação... O que é preocupação? Preocupação é ficar inquieto e ficar com medo de forma indevida, ou seja, é ficar ocupado com algo negativo antes do tempo, ou ficar ocupado com algo negativo, algo que poderá nunca acontecer. Eu não sei se vocês já experimentaram, já aconteceu com vocês, de vir pensamentos negativos até si, em relação a qualquer coisa na vida, e que depois, quando chega o momento, as coisas não são tão trágicas, tão más e tão grandes como nós tínhamos imaginado. Nós temos a tendência de imaginar coisas de um problema assim disto pequenino, tão pequenino, nós fazemos um problema gigante. E eu quero dizer o seguinte: mesmo que se o problema fosse gigante, eu quero dizer que Deus é maior do que qualquer problema. Por isso, nós temos que fazer uma coisa: é descarregar a nossa ansiedade sobre Deus. Descarregar a nossa ansiedade é descarregar as nossas preocupações, é descarregar os nossos medos, é descarregar os cuidados da vida sobre Deus. E dizer: Deus, eu conto contigo, eu sei que tu estás comigo. A maior parte das circunstâncias da nossa vida não são assim tão desastrosas como nós as fazemos. A maior parte das circunstâncias da nossa vida não nos prejudicam por elas próprias, não nos prejudicam. O que nos prejudica é a nossa atitude em relação às circunstâncias da vida. O que prejudica é a nossa reação emocional e psicológica em relação às circunstâncias da vida. É nós sofrermos antecipadamente, é nós reagirmos fora da fé, é nós reagirmos e não equilibrarmos as nossas emoções, não contermos as nossas emoções, de forma que não sejam abaladas e não fiquem desequilibradas pelas circunstâncias da vida. Nenhuma circunstância é maior do que Deus. E Deus diz: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, aqui o apóstolo Pedro diz assim: olha, vocês, em lugar de ficarem ansiosos, peguem na vossa ansiedade e coloquem, atirem, joguem para cima de Deus, porque Ele tem cuidado de vós. Ele disse logo: vocês não estão a colocar a vossa ansiedade em cima de uma pessoa qualquer. Não, nós estamos a colocar a nossa ansiedade nos braços ou nas mãos daquele que tem todo o poder para mudar qualquer circunstância, aquele que tem todo o poder para resolver qualquer problema, aquele que tem o poder para abrir o mar vermelho na sua vida. Quantas vezes Deus já abriu o mar vermelho na sua vida?
Na minha já abri muitas vezes. Este Deus que nós servimos, que nós amamos, que nós louvamos, que nós adoramos, que já abriu o Mar Vermelho várias vezes no passado na nossa vida, é esse mesmo que abre o Mar Vermelho da nossa vida hoje, para nós passarmos para o outro lado, vitoriosos, porque é Ele que nos dá a vitória. Ponto 3. Como alcançar equilíbrio emocional? Em tempos que nós estamos a viver, como é que nós podemos ser pessoas equilibradas? Pessoas desequilibradas, já há muita gente, sabe? Então, é da vontade de Deus que nós possamos ser pessoas equilibradas. Porque o Espírito de Deus equilibra, traz equilíbrio à nossa mente, traz equilíbrio à nossa alma, traz equilíbrio às nossas emoções. E eu quero dizer o seguinte, em Filipenses capítulo 4, versículo 6, vamos ver como é que nós podemos viver em tempos de ansiedade, que o mundo está muito ansioso, em tempos de preocupação, o mundo está preocupado, em tempos de angústia, quer dizer que o mundo está em angústia. É só ver um telejornal e ver tanta desgraça acrescentado ao coronavírus, há muito mais coisas a acontecer, por exemplo, que está a afligir a humanidade. Então, parece que a humanidade está em colapso, ou que está um caos, mas eu quero dizer que no meio do caos, onde tudo parece que pode colapsar, eu quero dizer o seguinte, Deus está consigo. E Ele traz equilíbrio à nossa vida. Vamos ver em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Para a semana eu vou continuar esta mensagem e vou dar o antídoto, que é a esperança. Esperança. Esperança não traz confusão. Capítulo 4, Filipenses 4, 6 diz assim, olha, não é de inquietos por coisa alguma. Veja aqui, vai até mais longe. O apóstolo Paulo diz, vocês não fiquem inquietos, nem fiquem ansiosos, nem fiquem preocupados com coisa alguma. Sabe o que é coisa alguma? Não fiquem preocupados com nada. Irmãos, isto é difícil praticar, eu sei. Não é fácil. Eu sei o que estou a falar porque também às vezes fico ansiosa, também às vezes fico preocupada. Aliás, já contei aquele exemplo de quando o meu marido faleceu, eu fiquei muito ansiosa, com muita ansiedade. Depois fui aprendendo a lidar com a ansiedade. E se perguntar assim, pastora, e hoje já não fico ansiosa? Não, ainda fico. Tenho momentos de ansiedade. Já não fico preocupada? Às vezes ainda fico. Já não fica angustiada? Às vezes ainda fico. Então, mas como é que faz? Eu tenho aprendido a lidar com a ansiedade, com a preocupação e com a angústia. Tenho aprendido a lidar com isso em oração, aos pés de Deus, levando toda a minha ansiedade, toda a minha preocupação, toda a minha angústia e até toda a minha frustração. Sabe, uma coisa que eu aprendi foi, eu não descarrego a minha frustração nas outras pessoas, porque as outras pessoas não têm culpa das minhas frustrações. Não. Eu sabe onde é que eu descarrego a minha frustração? Aos pés da cruz. É lá, em oração, que eu descarrego a minha frustração. É lá que eu descarrego a minha ansiedade. É lá que eu descarrego as minhas preocupações. E eu quero dizer o seguinte, quando nós aprendemos a lidar com a ansiedade, com a preocupação, com a frustração, que são coisas que se aprendem, nós vamos ter uma vida muito mais equilibrada. Terceiro ponto é como equilibrar, então, a nossa vida emocionalmente, como ter uma vida equilibrada. Nós vemos aqui no versículo 6, não estejam inquietos por coisa alguma. Por coisa alguma. Tem a conta da luz para pagar, não fique inquieto. Trabalho só, pronto. Claro, aqueles que têm trabalho podem trabalhar neste momento. Deus está a cuidar de nós. Depois diz, antes
as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com a ação de graças. Então, quando estou ansiosa, é o conselho que eu quero dar, porque é o conselho que a Bíblia nos está a dar, que Deus nos está a dar através da sua palavra. Quando estiver ansiosa, tire um tempo para orar e ponha essa sua ansiedade aos pés de Deus. Ore por aquilo que está a causar ansiedade. Se é um filho que está a dar problemas, ore por isso. Ore pelo seu filho. É um cônjuge que está a dar problemas, ore, leve aos pés da cruz, leve até Deus. E Ele vai tratar do assunto. É um plano que fez e não correu como esperava, ficou frustrado. Eu quero dizer que neste tempo de pandemia, muita gente ficou com planos frustrados. Muita gente. Como eu disse no início, também eu. Nossa, como igreja, como muita coisa foi frustrado. Mas uma coisa eu sei e tenho certeza, é que o plano e propósito de Deus para a minha vida, para a minha família, para esta igreja, para aqueles que servem a Deus neste lugar, o plano e propósito de Deus não foi frustrado, porque o propósito de Deus para cada um de nós jamais será frustrado pelas circunstâncias. Deus está no comando da nossa vida, está no controle da nossa vida e nos está a levar aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Então, vamos como é que nós vamos ter uma alma equilibrada, emoções equilibradas, uma mente equilibrada em tempos de ansiedade, em tempos de angústia, em tempos de preocupação? Nós temos que desenvolver a nossa vida de oração. É isso. Desenvolver a nossa vida de oração. A nossa vida de oração Deus vai aceitar a nossa oração, vai trazer equilíbrio à nossa mente, equilíbrio emocional, equilíbrio a todo o nosso ser. Faça isso com oração e súplica, como diz aqui no versículo 6, com orações e súplicas, com oração e súplicas, com a ação de graças. Com oração, quer dizer, oração em geral, e com súplicas, pedidos específicos diante de Deus. Então, aí, o nosso tempo de oração, sabe qual é o meu porto de abrigo? É quando eu fecho a porta do meu quarto ou do meu gabinete e fico só com Deus. Deus é mesmo o meu abrigo. A oração, quando no meu tempo de oração, só com Deus, eu sinto-me no lugar mais seguro do mundo, porque eu estou em intimidade com o meu Pai e ninguém me poderá tocar. E é isso que eu quero encorajá-lo a fazer. Faça de Deus o seu abrigo. Faça do seu tempo de oração o seu refúgio. Faça do tempo de oração o seu refúgio. Faça do seu tempo de oração um lugar onde pode relaxar. Em lugar de ser um lugar de luta. Sim, às vezes nós lutamos também. Mas faça do seu tempo de oração um lugar onde pode descansar e relaxar na presença de Deus. Ao fim e ao cabo, quando nós estamos no nosso tempo de oração, é como se nós estivéssemos no colo de Deus. E Ele nos está a suportar, nos está a confortar, nos está a consolar, nos está a animar. E aí nós vamos renovar a nossa esperança, renovar a fé, renovar o amor e ganhar forças para continuar. Então nós podemos, eu quero dizer o seguinte, pode falar de tudo com o nosso Deus, com o seu Pai, o nosso Pai. Pode falar de tudo. Pode falar tudo, de tudo, com Deus. E entregar tudo a Ele. Ai, pastora, mas eu posso falar negativo? Pode falar tudo o que sentir diante de Deus. Ele está lá. Ele está lá. Ele está onde nós estamos. Ele está connosco. Para secar as nossas lágrimas e nos fortalecer as nossas mãos cansadas, os nossos joelhos desconjuntados, para nos levar mais à frente. Então o que é? Quando nós aprendemos a fazer isto, nós saímos da presença de Deus com a nossa fé renovada. Saímos
da presença de Deus, com a nossa esperança renovada, com as nossas forças renovadas. Eu quero dizer o seguinte, a oração foi o recurso que Deus nos deu para nós estarmos em intimidade com Ele e nos sentirmos seguros nele. Então, agora, outra coisa que eu queria lembrar é que a oração não substitui a ação. Ou seja, não vamos só nos retirar a orar e não vamos fazer mais nada. Não é isso, não. Nós temos o nosso tempo de oração e o nosso tempo de agir. Mas quando nós agimos, sabemos que Deus está connosco na nossa ação. Então é isso. Então é um bom exercício. Um bom exercício para nos livrar ou nós ultrapassarmos momentos de ansiedade. Um bom exercício é olhar para trás, mas quando eu digo olhar para trás não é de uma forma saudosista, não é nada disso. É olhar para trás e ver de quantas coisas Deus já nos livrou, é olhar para trás e ver quantas coisas gloriosas Deus já fez na nossa vida, quantas vitórias Ele já nos deu, quantas bênçãos Ele já tem derramado sobre a nossa vida. Então, quando nós fazemos isso, nós temos palavras de gratidão para Deus, e à medida que nós começamos a agradecer a Deus por todas as vitórias que nós já tivemos, por todas as bênçãos que nós já recebemos no passado, nós ganhamos fé para começar a agradecer a Deus pelas suas bênçãos no presente e as suas bênçãos no futuro. Então, experimente fazer isso. Não fique a pensar no passado de uma forma negativa, mas este olhar para o passado é para olhar para as vezes, os montes de vezes que Deus já veio em seu socorro e já o abençoou. Para olhar para as montes de vezes em que Deus veio ao seu auxílio e que nós podemos dizer, só mesmo Deus é que podia ter livrado disto, só mesmo Deus é que podia ter abençoado assim, só mesmo Deus é que podia abrir esta porta, só mesmo Deus para me abençoar desta forma. Quando nós olhamos para isso, nós temos um coração grato que nos leva a começar a agradecer pelas bênçãos que nós queremos receber no presente. Então, isto é um bom exercício. Um bom exercício é a ação de graça. O que é oração? A oração é pedir, receber e agradecer. É tão simples como isso. Eu sei que há muitas formas de orar e há muitas formas de orar, vários tipos de oração. Mas eu quero dizer o seguinte, a forma mais simples que eu tenho para mostrar esta manhã, ou neste momento, o que é oração, para mim é tão simples, que até uma criança pode entender. É pedir, receber e agradecer. Se nós treinarmos isto e fizermos este exercício, a ansiedade vai ser superada e em lugar da ansiedade, vamos ter esperança de que amanhã vai ser melhor. Então vamos continuar e ver outro ponto. Efésios capítulo 6, versículo 18, estou quase a terminar, diz assim, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, outra forma de nós vencermos a ansiedade é nós termos também um tempo de oração em que oramos pelas outras pessoas. Não oramos só por nós, só pela nossa família, só pelo nosso ministério, mas oramos pelas pessoas que nos pedem oração, oramos por pessoas que nós sabemos que estão a precisar das nossas orações, oramos por pessoas que estão doentes, oramos pela salvação de pessoas, oramos para que Deus abençoe, será os nossos vizinhos, eu oro pelos meus vizinhos, para que eles sejam abençoados, sobretudo com as bênçãos da salvação. Quando nós começamos a tirar o foco só de nós e olharmos para as pessoas que nos rodeiam e começamos a orar também por essas pessoas, eu quero dizer que a nossa ansiedade vai ser aliviada. A nossa ansiedade tem muito a ver
com aquilo que nós, com o medo que nós temos que nos vai acontecer a nós. Não é o que vai acontecer aos outros, é o que nos vai acontecer a nós. Então ficamos focados nisso. Eu quero dizer, tire os seus olhos disso. Deixe Deus sará-lo da ansiedade. Leve tudo aquilo que está a atormentar a sua mente, a atormentar o seu coração, todo o medo, todos os receios, toda a angústia, toda a preocupação. Leve a oração. Leve a Deus em oração e comece também a orar pelas pessoas à sua volta. E vai ver que a ansiedade vai sair de si e uma nova esperança vai brotar no seu coração. Eu sou uma mulher que eu sou uma mulher com esperança, sabe? Eu sou uma mulher esperançada num mundo melhor. Eu sou uma mulher esperançada numa humanidade melhor. E podem dizer assim, mas o mundo está cada vez pior. Eu sei que o mundo está cada vez, segundo as aparências, está cada vez pior. Mas sabe uma coisa, o meu mundo, o mundo que me rodeia, aquilo que eu puder fazer para tornar o meu mundo melhor, eu vou fazer isso. Porque eu acredito que tudo começa comigo, tudo começa conosco e vai-se espalhando. Para ver o mundo melhor, eu tenho que ser uma pessoa melhor. Para ter um mundo melhor, eu tenho que ter uma família melhor. Para ter um mundo melhor, eu tenho que exercer atos de bondade para com aqueles que me rodeiam, para que o nosso mundo seja um mundo melhor. Eu acredito que o mundo pode ser melhor quando a Igreja se levanta em atos de bondade, em atos de oração, em atos de solidariedade, em atos de generosidade, em lugar de ficarmos tão preocupados connosco, começarmos a ser generosos, começarmos a partilhar, começarmos a nos interessar pelas outras pessoas, nós vamos estar menos focados em nós, mais focados nos outros, menos ansiosos e mais gratos, com mais esperança. Uma coisa que é muito importante é a nossa perseverança. Só porque as coisas não estão a correr como nós desejamos, nós não vamos baixar os braços. Só porque as coisas não estão tal e qual como nós tínhamos planeado, não é a altura de pararmos, nem de reclamarmos. Não faça... Olha, uma das coisas que eu queria encorajar é não faça do seu tempo de oração um tempo de lamúrias e de lamentações. Não faça. Faça do seu tempo de oração um tempo em que realmente leva os seus fardos a Deus, leva a sua ansiedade a Deus, leva as suas preocupações a Deus e agradece porque Ele lhe está a dar a vitória, Ele está a dar até dinâmica para a sua vida, Ele está a dar estratégia, está a abençoá-lo, está a usá-lo para abençoar outras pessoas. Faça da sua oração um tempo assim. Ore para que Deus o use como bênção para os outros. É uma das orações que eu faço a Deus. Eu digo sempre, Deus, aquilo que eu mais quero é ser bênção para as outras pessoas. Começando na minha casa, na minha família. Então é isso. Peça a Deus que faça de si uma bênção para as outras pessoas. E a sua esperança vai brotar. Aqui, em Filipenses capítulo 4, versículo 7, estou quase terminando, 4, 7 diz: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então, nós temos a graça de Deus, a graça de Deus está sobre nós. E aqui em 4, desculpem, 6... diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É isso. E depois no versículo seguinte diz, porque a paz de Deus guardará os vossos corações. Então, no nosso tempo de oração, o que nós vamos buscar é paz com Deus, paz para nós, paz para distribuirmos à nossa volta. A paz de Deus guarda os nossos corações. A paz de Deus guarda as nossas emoções. A paz de Deus guarda os nossos sentimentos. A paz de Deus guarda a nossa mente. A paz de Deus enche o nosso coração. E aqui eu quero dizer, cuide do seu coração, porque no coração, é do coração, sabe, toda a nossa força emocional
ela sai do coração. A sede das nossas emoções é o coração. A sede, a sede do nosso contacto com Deus é o coração. Sabe como é que nós contactamos com Deus? É com o nosso coração, mais do que com o nosso intelecto. A sede das nossas emoções é o nosso coração. A sede da nossa fé é o nosso coração. A sede da esperança é o nosso coração. A sede do amor é o nosso coração. Então guarda o seu coração. Vamos guardar os nossos corações. Em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz que do coração procede as saídas da vida. Então vamos guardar o nosso coração. Não deixe o seu coração ficar cheio de ansiedade. Quando a ansiedade bater à porta do seu coração, imediatamente vá ter com Deus. E Deus diga: Deus, eu lanço sobre ti esta ansiedade. Olha, sabes, Deus, eu não sei como é que vou fazer isto, assim, 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 este projeto, assim, assim. Isto está-me a trazer ansiedade, está-me a trazer preocupação, está-me a trazer angústia. Olha, eu coloco isto sobre ti, ajuda-me, dá-me diretrizes, mostra-me como fazer. E eu quero dizer o seguinte: o seu coração vai ficar cheio de paz, vai ficar cheio de fé, vai ficar cheio de esperança, vai ficar cheio de amor e vai ver Deus trabalhar na sua vida. Nós estamos vivendo momentos de adversidade, grande adversidade. Mas quando nós vencemos a adversidade, nós ficamos mais fortes ainda do que estávamos antes. Pode ter a certeza absoluta, ganhamos força quando vencemos a adversidade. Por isso, levante-se em nome de Jesus, tenha coragem, enfrente a vida olhos nos olhos e viva a vida, viva o dia de hoje. E amanhã Deus cuidará de si como está a cuidar hoje. Viva a vida, viva o momento que está a viver e não deixe que a adversidade o deite por terra. Pelo contrário, nós estamos em momentos de adversidade, mas estamos a ganhar força, nós estamos a ficar uma igreja mais forte do que aquilo que éramos antes da adversidade. Nós estamos a ficar cristãos mais fortes do que éramos antes, porque quando nós vencemos a adversidade, nós ganhamos mais força. E quando nós temos mais força, nós temos mais poder para avançar. Então aqui em Filipenses 4:8 diz assim, que é mesmo para terminarmos esta mensagem de hoje. Para a semana eu vou dar sobre esperança, que é o antídoto da adversidade. Diz assim: quanto ao mais, em lugar de ficarem preocupados, em lugar de ficarem ansiosos, que a nossa preocupação, a nossa ansiedade não acrescenta nada à nossa vida. Como eu disse no início, pelo contrário, rouba-nos força, tira-nos alegria, tira-nos vigor, e isso não é bom para nós. Portanto, em lugar disso, vejam o que é que Deus diz na sua palavra. Em lugar de vocês ficarem inquietos, em lugar de ficarem preocupados, angustiados, deixem que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. E quanto ao mais, quanto àquilo que está a passar-se à nossa volta, quanto àquilo que está a acontecer no mundo, nós nos levantamos e falamos o quê? Como diz aqui o versículo 8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. E se nós pensarmos, como diz aqui o versículo 8, nós não vamos entrar em ansiedade. O que é ansiedade? A ansiedade é provocada pelo medo. O medo do futuro. O medo que vai acontecer amanhã. Eu sei, quando eu tive aquela crise de ansiedade, que tive que ir a um especialista de coração, eu quero vos dizer, eu estava, sabe, como qualquer pessoa, eu também às vezes sou atacada com medos. Eu estava com muitos medos. Medo que me estava, e preocupações, que me estava a causar grande ansiedade, ao ponto de me faltar o ar e ao ponto de ter dificuldade para respirar. E para terminar mesmo,
Em 1 de João, capítulo 5, versículo 4, diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé, a nossa esperança. É a vitória que vence o mundo. Que Deus vos abençoe. Que nesta manhã, que a palavra de Deus nos possa levantar. Se estava desanimado, ansioso, preocupado, eu quero dizer o seguinte: quando acabar de ouvir esta mensagem, tire um tempo para estar só com Deus. E coloque diante de Deus tudo aquilo que está a atormentar o seu coração e a sua mente. Não precisa de ter palavras bonitas, precisa de abrir o seu coração e ser sincero para Deus. Eu quero dizer que se for à presença de Deus com sinceridade e colocar sobre Deus toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação, todos os seus medos, vai sair da presença de Deus uma pessoa renovada, com uma nova esperança, uma nova força, um novo vigor e até uma nova perspectiva de vida. Pai, eu oro para que os meus irmãos sejam fortalecidos no seu homem interior, para que tudo aquilo que tem trazido ansiedade aos seus corações, que a ansiedade possa ser substituída pela esperança. Pois, como tu dizes na tua palavra, a esperança não traz confusão. Pai, uma esperança nova, uma fé fortalecida, Senhor, um novo ânimo, ora até para um novo começo para os meus irmãos que ouviram esta palavra hoje sobre ansiedade, preocupação, que eles possam levantar na tua presença, Senhor, com uma nova perspectiva de vida, Senhor, com uma vontade de viver, Senhor, ainda maior. Senhor, que eles possam sair da tua presença, Senhor, com a fé como David teve para tombar o gigante. Que os meus irmãos se levantem em Cristo, diante de ti, meu Pai, com aquela fé, aquela perspectiva que vence os gigantes da vida, em nome de Jesus. Pai, eu te quero agradecer pela nova força, vigor, a nova esperança que tu estás a dar a cada um, em nome de Jesus. E se está a ouvir esta mensagem, mas nunca recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, pois afinal Ele é a nossa esperança. Ele é a esperança da vida eterna. E só tem a verdadeira esperança aquele que tem Cristo no seu coração. Se quer ter esta esperança de que eu estou a falar hoje, quer receber Jesus no seu coração, faça esta oração comigo e diga: Deus, eu sei que pequei diante de ti. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu recebo Jesus Cristo no meu coração como meu Senhor e Salvador. Eu recebo a esperança no meu coração. Esta esperança, esta nova esperança, que não só me garante a vida eterna, mas me garante uma vida melhor enquanto eu viver aqui na terra. Muito obrigada, Pai. Através de Jesus Cristo, agora sou teu filho, sou uma nova criatura e posso desfrutar das tuas bênçãos, em nome de Jesus. Pai, eu também quero orar por aqueles irmãos que estão com necessidades,
quer sejam necessidades na alma, necessidades no corpo, ou necessidades financeiras, o que quer que seja que os meus irmãos estejam a passar, qualquer que seja a necessidade, Tu és aquele que abundantemente supres as nossas necessidades, e eu oro, Senhor, para que agora mesmo, pelo poder do Teu Espírito Santo, ou que Tu abras um caminho na vida dos meus irmãos onde não havia caminho. Que abras uma porta onde todas as portas estavam fechadas, ou que Tu abras a porta certa para cada um deles, aquela porta que, abrindo Tu, ninguém a pode fechar. Ó Senhor, aquele que está doente, receba a sua cura agora, em nome de Jesus. Aquele, Senhor, que está aflito, Senhor, que está ansioso, está preocupado, Senhor, liberta os meus irmãos de toda a ansiedade, de toda a preocupação, de toda a angústia, Senhor, e concede-lhes paz, aquela paz que excede todo o entendimento, e guarda os seus corações em Cristo Jesus. Muito obrigada, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Agora chegou o momento de nós adorarmos a Deus com os nossos dízimos e ofertas. E como Jesus nos ensinou, Ele disse, olha, vocês não juntem tesouros no céu, onde atrás aqui, versículo 20, Mateus 6, 20, versículo 19 diz assim, não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas juntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então eu sei que o vosso coração, assim como o meu coração, está no reino de Deus. E por isso mesmo, quando nós trazemos os nossos dízimos e as nossas ofertas, é para que o reino de Deus seja implantado e avance, é para que sustentarmos a obra de Deus, é para servirmos a Deus, porque o nosso coração está em Deus, o nosso coração está no reino de Deus, e nós estamos a investir no céu. Quando nós estamos a trazer os nossos dízimos e ofertas a Deus, é como se nós estivéssemos a pôr o nosso tesouro lá no céu, guardado à nossa espera. Por isso, vamos nesta manhã colher os nossos dízimos e ofertas, e faça isto com alegria, faça com amor, faça para Deus. Não é para mim, não, é para implantar o reino de Deus, é para que o reino de Deus avance, é para que a igreja tenha todo o dinheiro que precisa, para tudo aquilo que for necessário para implantar o reino de Deus, para que a mensagem do Evangelho seja pregada sem restrições, para que Deus seja glorificado, não só na igreja como igreja instituição, mas também seja glorificado na sua vida, pois a Bíblia diz que tudo aquilo que nós damos, Deus nos dá de volta com boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Por isso, dar para Deus é abençoar a obra de Deus, mas é, sobretudo, abençoar a nossa vida. Pai, obrigado, Senhor, que os meus irmãos, ao trazer os seus dízimos e ofertas a Ti, Senhor, nesta igreja local, eles vejam a Tua bênção sobre eles, eles vejam a Tua glória, Senhor, que os faz prosperar de uma forma gloriosa, que em tempos de pandemia eles vejam a Tua glória, que em tempos de crise eles vejam a Tua glória, que em tempos de dificuldade eles tenham mais do que suficiente em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Então, boa semana. Não se esqueça, o próximo domingo vou dar a outra parte desta mensagem, que é sobre esperança, o antídoto da ansiedade. Deus-nos abençoe uma semana repleta de Deus, repleta de bênçãos, repleta de alegria e repleta da glória de Deus.